Ontem à noite, em sua live, o streamer Casimiro ficou full pistola porque tem recebido críticas por seu posicionamento ou por sua falta de posicionamento em relação ao Neymar. Como vocês sabem, o Neymar deu suporte financeiro para o Daniel Alves, que é um jogador que foi acusado de estupro aqui na Espanha, e a situação para o Casimiro escalou bastante após ele receber uma crítica no Twitter e depois ele reagiu a isso na sua live e gerou uma tremenda repercussão. Eu quero ler para vocês o tweet que deu origem a essa reação do Casimiro para entendermos aqui todo o contexto, né? Então, foi um tweet da Zeca Pagodinha que disse o seguinte: eu imploro para o Casimiro e para a TV Cazé, que eu sempre elogiei, para que eles parem de separar o autor da obra e parem de enaltecer Neymar na televisão deles. Ele ajudou no processo de um estuprador. Chega, já deu, limites. Daí ela prossegue. Isso não só é muito chato, como dá a sensação que o trabalho que eles fazem ali na transmissão deles não é para a mulher se sentir inclusa como espectadora. É muito, muito chato. E vou deixar quem pode responder aqui aberto, porque se viralizar e vier os Neymarzetes, a equipe do Casimiro pode ver um pouco de que tipo de resposta recebe a mulher que diz não se sentir confortável e respeitada com enaltecer esse cara. Eu gosto do Casimiro. Esses tweets são justamente porque gosto do Casimiro e do conteúdo que ele costuma produzir. Não tenho visão 2D do mundo para achar que ele é bom ou ruim. E por isso mesmo vou cobrar quando acho que tem contradição que não dá mais para ter. Tem assunto que não dá mais para ser só da mulher para falar. E no futebol só dá jogadoras e técnicas e presidentes mulheres de times falando. Não cabe mais e não é aceitável. E falo do Cazé porque é um cara que já mostrou consciência sobre assuntos do tipo e que tem público grande. E ela termina aqui: não tô falando da fiança, tem mais coisas antes disso. E aí ela recebeu uma enxurrada de críticas aqui, né, de Neymarzetes que foram lá para criticá-la, e ela já imaginava que poderia viralizar, tanto que viralizou, né? Então, assim, ela fez uma crítica bastante específica aí sobre o posicionamento, ou a falta de posicionamento, passando pano para o Neymar, ou demonstrando admiração pelo Neymar, e o Casimiro ontem foi na live, e daí ele estava lá bem nervoso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o trechinho do Casimiro falando sobre isso, e aí depois a resposta que ele deixou hoje lá no Twitter também. Vamos ver juntos aqui. Tipo assim, você achar que uma pessoa apoia isso porque ela segue a outra no Instagram ou porque ela, tipo, não fez um posicionamento, é muito grave, mano. De coração, é muito grave, cara. Tá ligado? De verdade, cara. Tá ligado? Pô, se desse comentário lá no post das pessoas, tipo assim, pô, falando, porra, não liga pra estupro. Não, tipo, como assim, velho? Como assim, mano? Pô, isso é horrível, mano. Tá ligado? Isso é horrível. Pô, que associação é essa que você tá fazendo? Tá ligado? Porra, uma merda, porra. Pô, juro, mano, pessoas marcando a Ana Beatriz no post, tá ligado? O que você acha disso? Seu esposo apoia o estupro? Mano, vê lá, tá lá no Twitter, mano. Tá ligado? Qual que é o intuito? E daí, depois disso, né, depois dessa reação mais inflamada do Casimiro, ele veio aqui e publicou um pedido de desculpas. Eu quero ler para vocês também o pedido. Foi de hoje de manhã isso aqui. Ontem, após a transmissão, eu abri as notificações do Twitter e vi uma thread de uma menina falando sobre o Cazé TV. O assunto ganhou força por aqui e de uma thread respeitosa escalou para alguns ataques a mim e a minha família. Isso me deixou bem mal e fez com que, ao chegar em casa e abrir minha live, falasse sobre o post com raiva de forma mal educada, misturando assuntos, deixando o real e importante tema do texto de lado, gerando uma enxurrada de respostas inaceitáveis ao post original. Eu peço sinceras desculpas à menina que teve a noite estragada por isso. Acabei apenas respondendo às ofensas ligadas ao post e não ao post em si, que foi um comentário justo sobre o nosso trabalho. Eu errei e causei isso, quando poderia apenas absorver a crítica que veio de forma educada e tem sentido. Tenho errado pra caralho ultimamente, mas vou corrigir isso. Então ele vem aqui e faz um pedido de desculpas, né? Então, primeiro a gente tem que entender aqui quem é o Casimiro, né? O Casimiro é esse streamer que fez muito sucesso ao longo dos últimos anos, ele foi alguém que se tornou um fenômeno da internet mesmo, né? E ele fez, em grande parte, sucesso porque ele adotou ali uma visão progressista no futebol, né? Então, assim, você tem lá no futebol um monte de jogadores que são alinhados a ideais bolsonaristas ou dessa direita tosca brasileira, e de repente aparece lá um sujeito, né, um cara falando coisas
que estão alinhadas com, como eu falei, pautas progressistas, ou seja, criticando certos posicionamentos. E isso fez com que ele explodisse ao longo do governo Bolsonaro e muita gente, né, olhou para o Casemiro como esse referencial de alguém crítico ali dentro desse cenário do futebol. E aí tem a questão do Neymar. O Neymar, né, que é um jogador, sabe, sempre envolvido em questões polêmicas, e aí tem esse caso aí mais recente do Daniel Alves, que chocou as pessoas e muita gente está indignada. E aí essa omissão do Casemiro teria revoltado aí as pessoas, incluindo a Zeca Pagodinha, que publicou o tweet original. Então, só para entender o contexto, foi alguém que surfou numa onda progressista, de oposição a esse reacionarismo que há no Brasil, e isso leva a cobranças em relação a certas questões. É aquela coisa, né? Você demonstra sua posição, você critica, você expressa sua revolta em relação a certos tópicos, por que você não expressa em relação a outros que estão muito mais relacionados com aquilo que você curte, aquilo que você faz? E é claro que confrontar o Neymar ou criticar o Neymar gera uma reação tremenda dos Neymarzetes, né? Ou seja, pessoas que gostam do Neymar e que não vão engolir críticas feitas por um streamer tão grande e tão relevante quanto o Casemiro. E aí ele fica indignado, o Casemiro ficou puto com essa crítica, né? Ele ficou lá, falou que é um absurdo, que estão chamando lá a esposa dele, sabe, chamando na chincha para, olha só, teu marido que se posiciona a favor de estupro, ou seja, acaba criando aí um ruído bizarro que é também um fenômeno das redes sociais, né, de que tudo escala, tudo sai de proporção e tudo vira muito maior do que realmente é em alguns casos, né, em outros casos realmente a questão é problemática pra caramba e faz sentido a repercussão. Em outras situações você percebe que o negócio degringola de um jeito que não tem solução. Mas a primeira coisa tem a ver com a crítica feita pelo Zeca Pagodinha. Eu acho que faz sentido você cobrar posicionamento dos seus influenciadores que você gosta, né? Ainda mais quando, de fato, eles demonstram esse posicionamento. Então, assim, se ele já fez anteriormente e tem uma posição mais alinhada ideologicamente com a sua, faz sentido, sim, você cobrar esse posicionamento. Eu acho que é totalmente pertinente. Se ele vai atender essa demanda, se ele vai querer se posicionar, são outros 500. Mas faz sentido cobrar, sim. E essa foi uma cobrança feita ao longo dos últimos anos, né? Muitos artistas, muitos influenciadores foram postos, né, sabe, sob os holofotes para que se posicionassem sobre falas do Bolsonaro, sobre questões bizarras envolvendo evangélicos, extrema-direita, ou seja, então isso foi feito e, como eu falei, cabe ao influenciador decidir como ele vai reagir a essa demanda. Então, sim, muita gente se posicionou de fato, inclusive na eleição pediu votos ou sabe, deixou claro o seu posicionamento em oposição ao Bolsonaro ou a favor do Lula, sei lá, cada um também decide como vai lidar aí com essa questão de posicionamento eleitoral ou de posicionamento político ou de posicionamento em relação a temas controversos. Então a cobrança é legítima. A Zeca Pagodinho está no seu direito de cobrar o streamer que ela admira. A reação dele, como ele diz ali no pedido de desculpas, foi mais as respostas dadas ao tweet original, que certamente isso impacta pra caramba. Essa é uma coisa interessante, né? No dia 7 agora de abril vai ter um evento com o psicólogo social Elliot Aronson, que é o autor do livro O Animal Social, que é um livro bem interessante. Então esse é um tópico que eu gosto bastante e ali você vê claramente como nós, seres humanos, né, nós dependemos muito da aprovação dos demais. Então assim, a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidades e o prestígio, o reconhecimento, a admiração dos demais é muito importante pra gente. E é por isso que as críticas caem tão duramente quando elas são feitas, né? Então, assim, você pode ter um monte de elogios, um monte de fãs, um monte de seguidores, e de repente tem aquele comentário te criticando, e aquilo ali salta aos olhos, e você se concentra mais no aspecto negativo, como diria Schopenhauer, só dor positiva, você se concentra mais naquilo que é negativo, só naquilo que te machuca, do que naquilo que te faz bem. Então é claro que eu imagino ali que o Casemiro, embora tenha milhões de seguidores e fãs, ele vai se doer por causa das críticas. E aí ele acabou esquecendo, como ele diz ali, o teor da crítica feita, aquilo que era relevante, que é esse pedido que ele se posicione e que ele, sabe, demonstre publicamente onde ele se situa, o que ele não fez. Aqui, convenhamos, ele não fez isso, então assim, ele vai pedir desculpas, mas não se posiciona, ele se concentrou mais nos insultos ou nas críticas negativas do que de fato na crítica construtiva da seguidora dele. E isso tem a ver, eu imagino, com esse comportamento nosso, né, de lidar com a sociedade no qual a gente vive, com as demais pessoas. Então isso é uma coisa muito gritante para quem produz conteúdos, porque nós estamos sujeitos aqui a críticas, elogios, e é claro que pega. E eu acho que muita gente também, muito usuário da internet, não se dá conta de como machuca as pessoas também, né? Então, assim, você pode questionar o seu influenciador, você pode questionar as pessoas no geral, né? Pessoas que não conhecem, mas pessoas que estão aí nas redes sociais, mas
deveria haver um certo bom senso, uma certa razoabilidade, de modo que você fizesse isso de maneira respeitosa, dentro de certos limites de civilidade. Eu acho que não é difícil pedir isso, não é, pedir demais. A gente poderia sim fazer isso, inclusive com quem te discorda. Eu acho que as pessoas perdem a mão completamente e elas pensam que não há uma outra pessoa do outro lado, né? Então, eu imagino que nesse caso aí, ele se sente realmente ofendido ao se ver associado com acusações de que alguém que passa pano para estuprador. Mas como eu falei, ele não se posicionou. Talvez venha se posicionar numa live em breve, talvez venha fazer isso em algum momento, mas ele não se posicionou. Então, é pertinente cobrar e é claro que o influenciador pode ou não responder essa demanda e imagino aqui que o Casimiro vá fazer isso. Então, sim, imaginamos, né? Vamos supor aqui. Por outro lado, aqui a gente tem algumas coisas que valem ser consideradas também. A primeira delas tem a ver com forçar essa associação. E aqui nem falo em relação à thread da Zeca Pagodinha, falo em relação a pessoas que estariam dizendo que ele compactua com o estuprador. Existe uma falácia lógica chamada de culpa por associação, que é quando você quer pôr a culpa em outra pessoa só porque ela está vinculada de algum modo a um grupo, a um indivíduo. Tem aquela cena, né, clássica que você já deve ter ouvido, que se tem 10 pessoas numa mesa e senta um nazista nessa mesa e ninguém se levanta, ninguém vai embora, então você tem 11 nazistas nessa mesa. Esse é um típico caso de falácia de culpa por associação. Chega lá o cara, e se todo mundo está junto ali, estão compactuando com as ideias do cara. E é claro que no mundo real as coisas são bem mais complicadas do que isso. É claro que você quer, né, uma fórmula para poder explicar a realidade e simplificar a realidade, mas a gente sabe que os seres humanos são bem mais complexos do que isso, né? Você pode ter muitos cenários possíveis nessa conjuntura aqui e esse tipo de raciocínio ele é falacioso porque ele não indica nada. Você pode tentar colar a culpa em alguém, mas o fato é que indivíduos têm pensamentos distintos e posicionamentos distintos também. Aqui podemos recordar do caso do PC Siqueira, né, que eu já falei aqui anteriormente quando ele faleceu, que muita gente se afastou dele, pessoas que eram próximas dele, amigos dele, que se afastaram porque não queriam que o caso dele respingasse na reputação dessas pessoas. E nós sabemos como funciona as redes sociais. A gente sabe como as coisas operam. A gente sabe que se alguém do nosso círculo de amizades tiver envolvido em algum escândalo, isso vai respingar em todo mundo que está próximo, porque as pessoas não fazem essa distinção. Elas acham que se você for amigo de um criminoso, por exemplo, alguém que, sei lá, cometeu algum tipo de crime bizarro, que você compactua com aquilo porque você é amigo daquele cara. E é claro que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode questionar, você pode criticar, você pode, sabe, se horrorizar com aquilo que um amigo seu fez, ou um parente seu fez, ou que, sei lá, que seu pai ou que sua mãe dizem, e não quer dizer que você compactue com aquilo, obviamente. E também não quer dizer que você vai romper vínculos, muitas vezes, com alguém que é próximo de você por causa de alguma coisa, até porque é nessas horas de dificuldade, né, aqui pensando de maneira abstrata, não estou pensando em nenhum caso particular, é nesse momento de dificuldades extremas que você reconhece quem são realmente as pessoas que te amam e que vão te ajudar a sair do buraco. Então, assim, vamos pensar no caso de um criminoso, né? Alguém comete um crime horrendo, certamente vai ter ali, sei lá, a mulher do cara que vai ficar junto, ou sei lá, a mãe que vai visitar no presídio, e todo mundo vai se afastar porque ninguém está vinculado com um cara que cometeu um crime bizarro. Então a gente tem que pensar que em algumas circunstâncias as pessoas ficam juntas assim, e é uma demonstração inclusive desse afeto que ultrapassa certos tipos de erros ou certos tipos de atos cometidos. Então, nem sempre o fato de você estar junto com a pessoa, você conhecer a pessoa, você seguir a pessoa na rede social, quer dizer que você compactue com as ideias dela. Que façamos essa distinção. É importante que isso seja feito. É importante que a gente enxergue as sutilezas da realidade de modo a poder compreender melhor também como funciona. Aí entra um outro aspecto, né, que é uma coisa também muito difícil de ser feita hoje em dia. Eu acho que só a morte repara isso, na verdade, que é conseguir separar a pessoa daquilo que ela faz. Conseguir separar o artista da sua obra, conseguir separar o jogador, o esportista, do modo como ele joga, conseguir separar de fato, né, quem é a pessoa no mundo real e o que ela produz de interessante. Um cientista, por exemplo, né? Porque a gente sabe ao longo da história, quem acompanha, né, quem já leu biografia de grandes intelectuais, de grandes artistas, a gente sabe que as pessoas elas podem ser muito escrotas, né? Grandes artistas geralmente são excêntricos, são pessoas intragáveis, insuportáveis, que às vezes fizeram coisas também que são completamente condenáveis sob a ótica do mundo contemporâneo. Então a gente pode pensar em grandes artistas do passado que você não ia querer ser amigo deles.
você não ia querer estar próximo deles. Mas isso não quer dizer que a obra deles não seja relevante, não seja importante, não seja, sabe, disruptiva, não seja revolucionária, não seja transformadora, não seja merecedora de apreciação. Então, saber separar essas duas coisas é muito difícil, de fato é muito difícil. A gente tende a colar uma coisa na outra, né? Tende a tentar associar o trabalho com a pessoa, e aí, como eu falei, só a morte às vezes resolve isso. Pega o Michael Jackson, por exemplo. Michael Jackson, durante um tempo aí, se tornou intocável. Ninguém ouvia mais as músicas dele, ele se tornou assim uma pessoa que você não podia dizer num bolinho de pessoas que você gostava do Michael Jackson. Quando ele morre, aí ele foi reabilitado. Eu lembro, né, eu estava em Nova York nessa época, as pessoas foram para frente do Apollo Theater, que era um teatro que tem lá no Harlem, que é um teatro bastante famoso, e as pessoas foram na frente do teatro, que foi um teatro no qual ele se apresentou quando era criança, foram para lá para homenageá-lo, e no dia seguinte no metrô já tinha gente ouvindo música do Michael Jackson. Então, assim, certas coisas que só, sabe, ou um arrependimento muito grande apaga, ou às vezes nem a morte apaga também, né? Tem alguns autores que são cancelados pós-mortem. Então é muito difícil fazer essa separação. E como eu falei, às vezes a gente tem que fazer um esforço, às vezes tem que abstrair, né? Por exemplo, não, cara lá, sei lá, o Eric Clapton falou uma merda sobre vacina, mas ainda assim eu gosto da música dele. Sei lá, o Toquinho falou merda sobre Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, mas ainda assim eu posso ouvir a música dele e gostar. É difícil fazer separação, mas no caso do futebol, por exemplo, você pode ter um jogador que é excepcional em campo e é um escroto completo no dia a dia, na vida real. Uma coisa não anula a outra, né? Embora estejam bastante vinculadas. Então, nesse sentido, entendo que o Casemiro possa admirar o Neymar como jogador sem compactuar com o modo como ele é na vida diária. Então, assim, é uma coisa que a gente poderia fazer essa distinção. Mas é claro que essa cobrança existe, essa cobrança, como eu falei, de posicionamento, né? De você condenar a postura pública, até porque isso acaba não apenas contaminando o nome do Neymar e do Casemiro junto, mas o próprio esporte, né? Alguém que o modo como lidam com certas situações, sabe, bastante questionáveis ou problemáticas, como é o caso do Daniel Alves. O que a gente está lidando hoje em dia, né, isso é um grande dificultador das redes sociais, é com essa visão binária, de fato, essa visão preto no branco, sabe, ou uma coisa ou outra, e aí sem ter possibilidade de perceber os meandros das coisas, das situações, e, sabe, refletir sobre elas. Então é muito complicado. A desculpa do Casemiro me parece honesta, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ele não se posicionou sobre essa questão. Então, assim, ele meio que jogou ali um pouquinho de água no incêndio, mas não tentou realmente apagar isso aí, não. O negócio vai continuar ainda durante o dia aí, mais gente vai cobrar o Casemiro, mais gente esperando a resposta dele. Eu acho que chegou num ponto aí que ele vai ter que vir a público e falar o que ele pensa sobre isso, sim. Então a gente vai aguardar aqui para ver como é que as coisas escalam. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa situação, sobre o Casemiro lá, nervoso na live, né, revoltado porque estão xingando ele e também acusando-o de compactuar com estupro, ou com o estuprador nesse caso. Como é que você entende a situação toda? Como é que você entende o pedido da Zeca Pagodinha de posicionamento? Como é que você entende a reação do Casemiro? Como é que você percebe essas nuances também sobre admirar a obra artística ou o jogador em campo, mas não admirar a pessoa? Como é que você lida com esse tipo de conflito de contradição? Me diga no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se inscreva para participar da aula com o Elliot Aronson. Vai ser bem interessante sobre psicologia social. O livro dele também está na descrição aqui do vídeo para você conferir, é um livro bastante interessante para quem deseja compreender esses mecanismos psicológicos que, de certo modo, determinam como a gente reage a certas circunstâncias. Link na descrição, se cuide por aí e até mais. Tchau!